Então, pessoal, esse aqui é o novo rádio que eu vou mexer. Na verdade não seria bem uma restauração, é mais um conserto, uma manutenção preventiva. Ele tem alguns probleminhas que quando ele está ligado, assim, de repente ele dá um barulho meio estranho, como se fosse um mau contato. É um rádio que foi feito no Brasil em 1956, made in Brasil. Haviam mesmo compreendido o A fato sensibilidade dele é boa, mesmo com uma antena pequena como essa aqui. O som é muito bom. Tem regulagem de graves e agudos aqui. Seria tão bom quanto é. Eu não vou confiar em ninguém e nem vou me... Ou seja, vamos abrir e ver o que ele tem aí para se fazer, né? Não sei se é um mau contato, se são alguns capacitores velhos, mas em princípio ele está funcionando relativamente bem. Esse rádio eu comprei ele faz uns 15 anos mais ou menos, lá num antiquário em Porto Alegre. Interessante que ele ainda tem uma etiqueta de fábrica, né? Desde 1956 essa etiqueta está aqui. Eu até vou ver se tiro ela e mando plastificar. Esse é o modelo Indústria Brasileira. Interessante que eu acho que tinha um defeito no projeto, que tem esses resistores aqui que aquecem muito e acabam quebrando, né, este papelão aqui da capa, porque é muito calor aqui nessa região. Esta aqui é a parte de trás dele, né? Um pouquinho sujo, como era de se esperar, essa sujeira deve estar aí há décadas. A parte de baixo dele me parece que nunca foi mexido. Os capacitores de boa marca, com bons aspectos, mas é aquela coisa, dificilmente eles vão continuar funcionando bem. Se funcionaram até aqui, não quer dizer que por um milagre vão continuar funcionando, mas sempre fica aquela dúvida. Este capacitor aqui de cima é de uma marca boa, alemã, Vima. Muita sujeira. As válvulas também são Minivat da Philips originais, não sei se são as da época ainda. Aprendendo com as experiências anteriores, como diria o Mies van der Rohe, menos é mais, ou weniger is mehr, or less is more, ou o diabo está nos detalhes. Então eu vou tirar o mínimo possível de componentes aqui, tipo esses capacitores aqui vão ter que sair, né? Já estão com 64 anos de idade, né? Já cumpriram a missão deles com galhardia, está na hora de eles saírem. Esse aqui também vai ter que sair. Então vou tirar o mínimo possível de componentes. Esses capacitores são capacitores de papel, apesar da parte de fora já ser de plástico, né? Mas eles não estão mais cumprindo a função deles.
Então aqui na parte de baixo é isso que eu vou fazer. Com alguma dificuldade, porque alguns estão bem lá embaixo, né? Além disso, muito provavelmente eu vou ter que trocar esses capacitores eletrolíticos que estão lá na parte de cima, né? E eu vou ter que ver onde é que eu vou poder arranjar eles aqui embaixo, né? Vou ter que desconectar esses dois que estão lá para cima e conectar um aqui embaixo, ou dois. O espaço está meio difícil, mas é a solução, vai ter que ser aqui. Outra solução seria eu tentar tirar eles daquele CAN que fica para o lado de cima e instalar os novos dentro do mesmo CAN, que não é fácil. Nesse CAN aqui é que ficam os capacitores eletrolíticos, que esses sim são praticamente obrigatórios de se trocar, né? Essa cordoalha eu estou tentando não precisar mexer, porque é uma coisa extremamente complexa reposicionar essa cordoalha aqui se elas romperem, né? Se ela romper. Então espero que eu não precise mexer. Me parece ser um fio de nylon multifilamentado. Aliás, eu numa loja de pescaria fui procurar um fio de nylon multifilamentado para fazer esse tipo de instalação, né? E o rapaz me disse que não existe fio de nylon multifilamentar como eu estava pedindo, não existe. Que eu estaria pedindo, na verdade, o multifilamentado, mas ele não existe. Aí eu descobri que existe poliamida multifilamentado, que é o nylon, né? Nem o cara da loja de pescaria sabia que poliamida e nylon é a mesma coisa, só que nylon é um nome comercial, né? Ou seja, o desafio está lançado. Desmontar já não foi muito fácil. Vamos ver se eu vou conseguir montar agora. E vamos ver o que eu vou poder fazer aqui. Além de limpar essa sujeira. Vamos ver se eu descubro onde poderia ser o mau contato. Bom, pessoal, então aqui um outro vídeo rápido para apresentar aí o meu novo projeto, né? Que é a restauração desse Philips aqui, feito no Brasil, 1956. Esse é o esquema que eu consegui também naquela organização suíça, Radio Museum, ou Radio Museum, em alemão, né? E estou começando a trabalhar nele, né? Estou tendo algumas dificuldades já iniciais, porque a nomenclatura dos capacitores que tem aqui no esquema é meio diferente, só tem alguns que dizem quantos microfarads existem. Os outros são os códigos aí que não se usa mais hoje em dia, né? Então tem que estar procurando aí na internet. Alguns eu acho que eu saquei que são aqui em 3K, quer dizer 3 nanofarads. 47K seria 47 nanofarads, deve ser isso. Ainda não descobri o que é o 50E ou 30E, mas tudo bem, vamos adiante. As válvulas, duas não eram originais, mini-watt, as outras eram mini-watt originais, talvez estivessem aí desde que o rádio foi feito, em 1956. Vamos ver. Como eu sou um cara com toque, né, eu já comprei as 5 válvulas. Algumas ainda mini-watt, outras Silvânias, outras GEs, mas de qualquer maneira eu vou ter as válvulas caso precise trocá-las, né? E aí vamos adiante, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer sem muita pressa.